Que o Senhor possa derramar uma porção sobre a vida dele, que a tua palavra seja ministrada e que cada um de nós venhamos sair daqui com a porção que é cabível, mas que o inimigo não venha ter forças para retaliar o teu servo, em nome de Jesus. Ele já diz amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Sem demoras, abra suas Bíblias no livro de Hebreus, no seu capítulo de número 11. Versículo de número 1. Todos acharam? Hebreus 11, versículo de número 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Que vai dizer assim a palavra do Senhor. Ora, a fé é a certeza das coisas que não se vê, mas que se espera, e a prova das coisas... Não, peraí. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Aqui o capítulo 11 de Hebreus é intitulado como o livro dos heróis da fé. E nesta noite eu quero ministrar sobre a vida da igreja 3 tópicos de ousadia, atitudes e ousadia diante de Deus. Aleluia. Igreja, o autor da carta aos Hebreus vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas das que se esperam. Viver pela fé é ter atitude, é ter confiança. Viver pela fé é você acreditar não naquilo que alguém prometeu, mas naquilo que você tem a certeza de que vai acontecer. Ou seja, a primeira atitude que nós devemos ter diante de Deus é a confiança. Igreja, não podemos dizer que acreditamos em Deus, que confiamos em Deus, se nós não temos a fé, se nós não temos a atitude de crer naquilo que Ele prometeu sobre a sua igreja. Aleluia. Ou seja, quando Deus ele diz que vai fazer algo, tem uma palavra que diz que devemos confiar cegamente. Ou seja, é você entrar em um ambiente onde você não pode ver, aonde você não enxerga, mas você tem a certeza que você está sendo conduzido, que você está sendo guiado, que você está sendo direcionado por Deus. Uma coisa, quando você entra em um avião, você tem a confiança de quê? Que aquele piloto e aquele copiloto vai te levar, vai te direcionar ao destino aonde você quer chegar. Ou seja, com Deus é a mesma coisa. É você ter a confiança, a atitude de confiar que Deus vai te levar ao destino aonde Ele deseja. Acreditar em Deus, confiar em Deus, não é eu confiar aonde Deus irá me levar. Mas confiar em Deus
é acreditar aonde Ele deseja que eu chegue. Quando Ele fala com Abraão, Abraão sai da terra e da sua parentela e vai para a terra aonde eu te mostrarei. Abraão sai às escuras, sai à cega, acreditando que Deus iria direcionar, que Deus iria chegar. Se fosse nos dias de hoje, se Deus dissesse ao pastor Tiago, sai de Itapuã e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. A primeira coisa que eu ia dizer, Deus, eu quero ver. Senhor, aonde é o lugar? Senhor, eu posso ir primeiro sondar o lugar? Eu posso ir primeiro ver a terra? Eu posso fazer aquilo que o Senhor ordenou a Josué que mandar a Moisés que mandasse os espias para olhar a terra prometida? Não, Deus está dizendo, filho, eu quero que você tenha a atitude de confiar. Eu quero que você tenha a atitude que, quando usamos a palavra esperança, geralmente nós referimos ao quê? A um estado emocional de confiar. Quando o pastor Tiago fala que Deus vai fazer, você não acredita na palavra do pastor Tiago, mas você acredita em algo que está por trás de quê? De que Deus, Ele pode fazer. Aleluia. Quando o pastor Tiago libera uma palavra de bênção para a vida de vocês, vocês acreditam o quê? Que Deus está usando a vida do pastor Tiago para liberar aquela palavra sobre a sua vida. Ou seja, nós acreditamos, nós temos a atitude de confiar que Deus ele está dando o direcionamento para as nossas vidas. E quando o profeta Elias, ele está ali, desculpe, Elias não, Eliseu, e ele chega a viúva e diz, olha, teu servo, meu marido morreu, agora está vindo os credores para ir levar os meus filhos. Aí o profeta pergunta, o que é que a senhora tem em casa? Aí ela vai dizer, a tua serva não tem nada, a não ser uma pequena botija de azeite. O profeta manda ela ir, olha, vai, pega vasilhas, não poucas, mas muitas, entra, fecha a porta entre você e seus filhos, e ali começa a despejar, a derramar. Ou seja, aquela mulher, ela tem uma atitude de confiar que Deus estava direcionando o profeta a mandar a ela fazer aquilo. Ou seja, ela confia, ela não questiona. Profeta, eu não vim aqui para que o Senhor mande eu voltar para casa para derramar aquilo que eu tenho. Eu estou vindo aqui para que o Senhor me dê uma solução. E muitas vezes, no meio da solução, no meio do problema, Deus, Ele nos impulsiona a fazer algo que muitas vezes parece louco, evangelista. Como assim, pastor Tiago? É você pegar aquilo que é pouco, pegar aquilo que parece nada, que provavelmente é o sustento da família daquele momento, e ele dizendo, não, você vai pegar e vai derramar. Você vai pegar e vai dar. Você vai pegar e vai fazer o que eu te direcionar, aquilo que eu te mandar. E aí você pega e obedece, e ouve a voz de Deus. E aí você vê Deus direcionando, Deus dando a provisão para aquela mulher, porque ela confiou não só na palavra do profeta, mas naquele que estava por trás do profeta. Aleluia. Ou seja, o relacionamento com Deus não é baseado no que eu acho, mas no que eu confio. Quando o autor da carta aos Hebreus vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que eu não posso ver, mas daquilo que eu espero. Aí eu pergunto à igreja, o que é que você está esperando de Deus? O que é que você, como
em Lamentações de Jeremias, o profeta vai dizer: traga à memória aquilo que te traz esperança. Ou seja, aquilo que Deus prometeu, aquilo que você tinha certeza que Deus vai fazer, aquilo que te motiva a continuar caminhando com Deus, aquilo que te motiva a buscar a Deus, aquilo que te motiva, sabe, a continuar crendo que Deus vai fazer, que Deus vai operar, ainda que a circunstância, o momento, as dificuldades que eu esteja passando não esteja favorável, mas eu ainda estou trazendo a memória dizendo que Deus prometeu, Deus vai fazer. O Senhor disse que iria fazer sobre a minha vida. Igreja, eu digo uma coisa a vocês: pegue aquilo que você sabe que realmente Deus falou com você que iria fazer sobre a sua vida e use como combustível para alimentar a sua fé. Porque nos dias de hoje o inimigo ele vai fazer de tudo para que a sua fé, a sua crença em Deus seja abalada a tal ponto de você não acreditar mais em Deus, de você não crer que Deus ele pode, ele tem poder para solucionar, ele tem poder para resolver, ele tem poder para entrar no ambiente e mudar o ambiente. Então, quando usamos a palavra de confiar em Deus, nós estamos colocando diante dele, dizendo: Senhor, eu estou depositando a minha confiança em Ti. Como o Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ou seja, aqueles que depositam, aqueles que colocam diante de Deus o controle das suas vidas e crê que Deus ele tem poder para direcionar todas as coisas. Eu estou dizendo a Deus: Senhor, eu não sei para onde é que o Senhor vai me levar, eu não sei qual será o desfecho dessa situação na qual eu estou vivendo, mas eu tenho certeza de uma coisa, que o final a qual o Senhor tem planejado é o melhor para mim. Aí o Senhor vai dizer: olha, eu sei os pensamentos que tenho sobre vocês, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim a qual vocês desejam. Deus não está dizendo: olha, eu sei os pensamentos que eu tenho de vocês para dar o fim a qual eu desejo, mas o fim a qual vocês desejam. Ou seja, quando vocês confiam e vocês depositam e vocês creem que Deus tem poder para fazer, Deus ele sonda os corações e ele concede o desejo do nosso coração. Mas o que a igreja precisa hoje é depositar a sua confiança em Deus. Mas você vai dizer: pastor, mas o senhor não sabe o que é que eu estou passando. Ei, pega o que você está passando e usa como motivação para continuar crendo que Deus pode fazer grandes coisas na sua vida. Pega essa confiança em Deus e usa como combustível para gerar o seu milagre. Ana, ela não podia dar filhos, mas Ana, ela pega diante de toda aquela afronta de Penina e ela sobe. Ela pega aquilo ali e dentro daquele ambiente, evangelista, ela começa a orar, ela começa a mudar a situação da vida dela. Dizer: Senhor, se tu deres um filho à tua serva, homem, não passará navalha na cabeça dele. Ou seja, naquele momento Ana está fazendo uma oração de fé, ela está fazendo uma oração de confiança, ela está fazendo uma oração a qual ela está movendo o coração de Deus, ela está depositando a esperança dela em Deus. Igreja, algumas vezes temos que ter uma atitude de ousadia diante de Deus. Temos que ter uma atitude ousada diante de Deus. Eu não estou dizendo que nós vamos ser desrespeitosos com Deus, mas
É aquele momento que você vai colocar a sua fé à prova. É aquele momento que você vai pegar a sua fé e dizer: Senhor, eu sou teu servo, eu te sigo. Senhor, eu estou buscando a tua face, eu estou me humilhando diante do Senhor e eu não aceito mais estar diante dessa situação. Senhor, eu estou indo ao Senhor para viver tudo ou nada, para ver o teu sobrenatural, para ver a tua mão. Senhor, eu não saio daqui enquanto eu não ver a sua mão se movimentar diante de mim. E no livro de Daniel, ele ora. E aí o anjo desce a Daniel para dizer: Daniel, eu ouvi a sua oração desde o primeiro dia. Ou seja, mas o Senhor, naquele momento, vai dizer a Daniel: Daniel, houve uma guerra no reino espiritual. Houve uma guerra nas regiões celestiais. Houve uma guerra aonde os principados, as potestades não deixaram que o anjo chegasse até você, não deixou que a sua resposta chegasse. Mas você vê que Daniel, ele tem uma atitude de fé e ousadia diante de Deus. Aleluia, Deus. Dizendo que eu não vou parar de orar enquanto eu não obtiver a resposta a qual eu desejo. Eu não vou parar de orar enquanto Deus ele não responder a minha oração. E se passaram 21 dias e Daniel estava disposto a continuar. Se Deus respondesse no 11º, no 12º, ou se Deus não respondesse naquele ano, eu creio, evangelista, eu creio, missionária Rosana, eu creio, igreja, que Daniel ele não pararia até que a resposta do céu viesse. Aleluia, igreja, Deus. temos que ter uma atitude diante de Deus de fé e ousadia. Sim. Diante dele. Chamar a atenção do céu para nós, chamar a atenção do céu para a nossa vida. E muitas vezes nós ficamos sentados esperando que Deus ele faça, mas precisamos nos levantar e ter uma atitude diante de Deus e dizer: Senhor, eu não aceito. A segunda atitude é esperança. A Bíblia vai dizer que enquanto há vida, há esperança. Ou seja, enquanto eu estou vivo sobre a face desta terra, enquanto eu estou de pé, enquanto eu ainda tenho fôlego de vida, eu tenho que ter a esperança, eu tenho que ser motivado a crer. Como eu costumo dizer aqui na igreja, não precisa que todo mundo creia no projeto do irmão, o que precisa é o irmão acreditar no seu projeto, ainda que todo mundo não creia. O Senhor tem que acreditar. Eu estou usando, eu não sei se o Senhor tem projeto, se o Senhor, todo mundo não acredita no projeto, mas o primeiro a acreditar é o Senhor. A Coca-Cola, hoje uma marca mundial, no seu primeiro ano só vendeu 10 unidades. E hoje é um refrigerante que está em tudo que é buraco, em tudo que é pipocazinha, você vai achar vendendo Coca-Cola. Se o dono da Coca-Cola, naquele momento, ele não tivesse confiança, ele não tivesse a esperança de que a marca Coca-Cola hoje seria vendida no mundo todo, hoje ele não teria o patrimônio, não teria o nome estampado em todos os lugares. A gente pode até tomar um Frevo Cola, mas não é a mesma coisa que você tomar uma Coca-Cola. Tirando o evangelista que não toma refrigerante. Você pode até tomar naquele momento porque você não tem aquele dinheiro para comprar Coca-Cola, mas quando você toma, você diz o quê? Rapaz, não tem refrigerante igual. Não tem marca melhor, porque é um produto que ele empenhou, que ele confiou e ele acreditou que seria uma marca valiosa. É assim somos nós. Nós temos que acreditar, ainda que o mundo, sabe, não tenha a atitude de esperança, de acreditar. E o que acontece muito conosco é, quando se levanta as primeiras lutas,
as primeiras provas, pensamos em desistir, pensamos em parar, pensamos em dizer, não, Deus não está no negócio, eu não acredito, vamos ficar por aqui mesmo. Como os 12 espias, eles olham a terra prometida, eles veem que a terra é boa, que verdadeiramente mana leite e mel, que a terra é produtiva. Mas quando eles veem a dificuldade diante dos olhos deles, o que é que eles fazem? Não, olha, nós somos como gafanhotos para eles. Lá é uma terra de gigante. Lá tem ali na região dali, vários homens que são inimigos de Israel. Se nós formos lá, seremos presa fácil para eles. Olha, vamos ficar por aqui mesmo, vamos ficar aqui mediante desse lugar aqui, porque nós estamos em uma zona de conforto e nós não corremos perigo. Mas quando vemos o perigo diante dos nossos olhos, a primeira coisa é querer retroceder, é querer parar, é querer ficar na zona de conforto, a qual não corremos nenhum tipo de risco. Mas quando a Bíblia diz que a fé é aquilo que se espera, mas do que eu não vejo, mas daquilo que eu espero, a Bíblia está dizendo que a minha visão, ela tem que ser além do ambiente a qual eu estou vivendo. A minha visão, ela tem que ser além do alcance. Quando o profeta, a cidade está toda, me ajude aí, missionário, qual é o profeta? Que quando a cidade está toda, Eliseu. A cidade está toda cercada, sai o moço e diz, ai meu Senhor. Ele vê a cidade cercada. E aí ele, está trazendo para o dia de hoje, ele diz, rapaz, estamos ferrados. Não tem para onde correr. Estamos num beco sem saída, a cidade está toda cercada. Aí o profeta está na porta da casa. E o profeta faz uma simples oração, pedindo a Deus que abra os olhos do moço. Pedindo a Deus, Deus, abre a visão dele para que ele possa ver que o Senhor está na direção, que o Senhor está no controle, para que ele possa confiar. Muitas vezes o que falta em nós, o que falta na gente é isso, é ter a visão não do mundo natural, mas sim no mundo espiritual, porque a Bíblia vai dizer que somos mais que vencedores. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia, dizemos Deus. que confiamos, mas quando se levanta a tribulação, quando se levanta o perigo, quando nós vemos que estamos cercados pelo inimigo de nossas vidas, a primeira coisa é duvidarmos que Deus está no controle, que Deus está na direção. E quando acreditamos que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas daquilo que eu espero, o que é que você tem esperado em Deus? O que é que você, a cada dia, é o que te motiva a levantar e a dizer, Senhor, eu confio na promessa. Abraão tinha tudo para não acreditar naquilo que Deus ele prometeu, naquilo que Deus otorgou sobre a vida de Abraão, porque Abraão já era avançado de idade, Sara também já era avançada de idade. Não tinha, nas lógicas humanas, nas expectativas humanas, não tinha como Abraão gerar filhos, não tinha como Abraão gerar uma semente, não tinha como Abraão gerar uma descendência, a tal ponto de Abraão dizer, olha, o escravo Damasceno, o Eliezer, ele vai ser o mordomo, ele vai ser o herdeiro. E Deus chama Abraão para o lado de fora e diz, Abraão, olha para as estrelas do céu, se é que você pode contar. É Deus dizendo, trazendo a realidade a Abraão, é Deus trazendo a visão, não uma visão limitada, mas uma visão daquilo, a visão de Deus. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Deus ele traz nesta noite, não
uma visão humana, não uma ótica humana, para mim e para você. Talvez você entrou aqui hoje preocupado, preocupada. Talvez você entrou hoje aqui pensando que a situação a qual eu estou vivendo não é favorável para eu viver o milagre. Mas ainda que a situação não seja favorável, aquele que determina a bênção, ele é fiel para cumprir. Sabe por quê? Porque a própria Bíblia vai dizer que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, a palavra que sai da boca de Deus para mim e para a sua vida, independente da situação a qual eu você viva ou estamos vivendo, ela vai se cumprir. Ou seja, aonde eu estiver, ou seja, eu posso estar do outro lado do mundo, a bênção que Deus determinou do céu para a minha vida e para a sua vida, ela vai chegar. Aquilo, o sonho de José, o sonho que Deus deu a José. José estava onde? Cativo no Egito, estava preso. Mas aquilo que Deus determinou sobre a vida de José, independente se ele estivesse com o pai ou se ele estivesse ali como ele estava no Egito, os sonhos de Deus iriam acontecer. Ou seja, a cena, ela não muda aquilo que Deus tem projetado para a vida de vocês. Ou seja, o ambiente, ele não pode intervir, ele não pode mexer naquilo que Deus ele determinou para a sua vida. Ou seja, o ambiente pode ser um ambiente de caos, mas se Deus determinou, se Deus disse que será próspero, que será, sabe, uma bênção, que será uma voz profética sobre essa nação, se será uma voz profética no bairro, se será uma voz profética entre as nações, o ambiente, o inimigo, ele não pode prevalecer, porque Deus ele determinou e ele vela para que se cumpra a sua palavra, e a palavra de Deus ele não pode voltar vazia. Ou seja, ainda que esteja dentro de uma prisão, ainda que esteja ali dentro da cova dos leões, a palavra de Deus ela continua ainda o que? Soberana sobre a minha, a sua vida. Eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo uma coisa, que o ambiente a qual você está vivendo hoje, ele não altera aquilo que Deus tem planejado para você. Aleluia, amanhã. Deus, eu creio, Senhor. Ou seja, estou sem dinheiro, estou desempregado, mas aquilo que Deus ele abriu a porta dos céus e ele declarou sobre a sua vida, não pode voltar vazia. Independente aonde você esteja, independente da situação onde você esteja, ela vai te alcançar. O que eu preciso é ter uma atitude de esperança, é continuar acreditando, é continuar dizendo, olha, a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu estou esperando Deus fazer sobre a minha vida. A terceira, eu já falei aqui, é a visão. É não enxergarmos com os olhos humanos, mas é enxergar com os olhos de Deus. É pedir, Senhor, para que eu possa ver, não como os homens veem, mas ver como o Senhor enxerga. Ver, não como o estado que está agora, mas ver como que já se fosse. Eu não posso, sabe, olhar para o ambiente e deixar que o ambiente diga, não, é isso que é para você. Não, eu estou olhando, mas dizendo, olha, o ambiente está assim, mas o que Deus disse é isso, e é isso, e é isso, e eu creio naquilo que Deus disse. Então, a minha visão, ela está além daquilo que eu estou vivendo, daquilo que eu estou passando, porque Deus, ele determinou sobre a minha vida, e assim será. Se Deus disse, até o diabo ele vai ter que fazer para me abençoar. Aleluia. A igreja está entendendo? Amém. Então, eu preciso ter uma visão das promessas de Deus. José foi vendido, foi traído, foi lançado na cadeia, passou por 2 anos, mas a Bíblia não tem relato
de momento algum que José, ele se levanta e questiona de Deus. Você não vai ver Abraão, Sara duvidou, mas você em momento algum, porque Deus não foi até Sara para dizer, Sara, eu vou te dar um filho, porque Deus ele sabia que Sara iria duvidar e Sara não iria acreditar na promessa que Deus tinha para ele e para Abraão e para Sara. Mas Deus vai para Abraão, porque Deus sabia que Abraão teria fé o suficiente. Não é à toa que Abraão entra como o pai da fé, como o herói da fé, dizendo, olha, que mesmo sem motivos, mesmo sem razão, Abraão creu. Ou seja, nós não somos diferentes de Abraão. Mesmo sem motivo, eu e você precisamos crer, precisamos ter a visão. E se nesta noite eu entrei aqui sem a visão de Deus, vamos orar, Senhor, que eu possa ter a sua visão. Não a visão limitada do homem, mas a visão limitada daquilo que o Senhor já tem projetado lá na frente. Meu Pai. Porque eu não posso olhar as coisas como elas estão, mas eu tenho que olhar as coisas como já se fosse. Eu tenho que projetar na minha mente e dizer, não, a minha família não é derrotada, a minha família ela é abençoada, a minha família é vitoriosa, a minha família é constituída e abençoada por Deus, ainda que o ambiente familiar ali, aquele momento, seja um ambiente de inteira desordem. Mas eu profetizo sobre a minha família, eu declaro sobre a minha família. E como todas as vezes eu digo aqui, quando dando maior trabalho à minha avó começou a orar e dizendo, meu neto vai ser pastor. E quanto mais minha avó dizia que eu ia ser pastor, mais eu dava trabalho, mais eu chegava em casa bêbado, mais eu fazia farra, mais chegava reclamação, que Tiago brigou, que Tiago bateu, que Tiago fez, que Tiago aconteceu. E ela continuava declarando, dizendo, meu filho, meu neto vai ser pastor. Até que um dia Deus carimba. Ó, essa velhinha tá orando tanto, dizendo que esse menino vai ser pastor. Peraí, eu vou pegar ele. Vem cá, menino. Ou seja, a situação, o ambiente a qual eu estava, a qual eu andava. Minha avó, ela enxergava e ela declarava além. Aleluia, Deus. O que a igreja ela tem que fazer é o quê? Como é que está o ambiente? Pastor, está desagradável. Mas você tem poder para mudar o ambiente em Deus, lá onde você está. Como assim, pastor Tiago? Declarando todos os dias, Senhor, está assim. Mas o que o Senhor tem para mim não é isso aqui. O que o Senhor tem para mim, porque a sua palavra diz que eu comeria o melhor dessa terra. A sua palavra diz que eu viveria, que as bênçãos, eu não correria atrás das bênçãos, mas as bênçãos correriam atrás de mim, Senhor. Então, se a tua palavra diz que as bênçãos correriam atrás de mim, Senhor, eu estou declarando, eu estou recitando, e a tua palavra não sou eu, não é a minha vontade, mas é a tua palavra, Senhor. Então eu quero ver. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero viver aquilo que o Senhor determinou sobre a minha vida. Eu quero viver aquilo a qual o Senhor disse que iria fazer sobre a minha vida. Independente do que o inimigo, ele é um trombeteiro de Deus. Ele é um trombeteiro de Deus porque quando em você está perto de receber uma bênção, ele começa a fazer o quê? A dizer, a querer colocar na minha e na sua cabeça que não vai acontecer, que Deus não está ouvindo a sua oração. Por que você está insistindo ainda para orar? Nessa semana, será que você não ouviu isso? Rapaz, por que você está insistindo ainda em orar? Porque ainda você está crendo ainda. Porque ainda você está continuando crendo nesse Deus. Há anos você diz que Deus iria fazer. Há anos você disse que Deus ele tem uma promessa, entra ano, sai ano, e eu não vejo a promessa acontecer. Por que você ainda insiste? Porque eu estou vivendo Hebreus 11:1. Porque o justo viverá pela fé.
O justo viverá pela fé. Como assim viverá pela fé? Viverá na confiança. Viverá o quê? Depositando a sua esperança. Irá depositando em Deus a sua visão. Ou seja, eu não vou olhar mais como um olhar humano, mas eu vou olhar com o olhar de Deus e crendo que Deus, com a sua infinita misericórdia, Ele vai atender e Ele vai me tirar dessa situação e Ele vai me colocar no lugar, Ele vai me colocar na situação a qual Ele disse que iria me colocar. Igreja, e eu quero terminar essa mensagem dizendo que o justo viverá pela fé. Ela é repetida 3 vezes na Bíblia. É repetida em Romanos 1,17, Gálatas 3,11 e Hebreus 10,38. É o motivo central do apóstolo Paulo para nos dizer que o justo viverá pela sua fé. Ou seja, você viverá pela fé que você tem em Deus. Você viverá o sobrenatural pela fé que você deposita em Deus. Você viverá o milagre pela fé que você deposita em Deus. Você viverá tudo aquilo que Deus prometeu pela fé que você deposita em Deus. Não é a fé que você deposita no homem, porque a própria Bíblia vai dizer: alguns confiam em cavalos, outros confiam em carros e cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Ou seja, a minha confiança não está na coisa que é da terra, mas a minha confiança está no Deus que fez os céus e a terra. Que a igreja ela possa colocar a sua fé em ação e ter atitude diante de Deus, de fé. Eu não estou dizendo que você vai colocar Deus na parede, que a gente não tem essa capacidade de colocar Deus, mas é ter um posicionamento diante de Deus. É você determinar diante de Deus. Porque eu sei que cada um de vocês saiu de uma noite chuvosa dessa, frio, poderia estar debaixo do seu cobertor assistindo um filme na Netflix, comendo uma pipoca. Saiu de casa para ver esse gordinho careca falando aqui quase 40 minutos. O que Deus quer é que a igreja ela tenha uma atitude de fé diante dele. Porque Deus ele ama, sabe o que? Quando a gente tem uma atitude dessa de fé. Como o profeta Elias, ele fez assim: olha, segundo a minha palavra, não vai chover. Segundo a palavra dele, não vai chover. E ficou 3 anos e meio sem chover em Israel. Aí, depois o mesmo profeta que disse que não ia chover, foi orar pedindo a Deus para que chovesse. Orou a primeira, orou a segunda, orou, até que o moço dele diz: olha, meu senhor, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão do homem. O céu estava azul, mas ele vê uma nuvem, missionária, do tamanho da mão do homem. Aí o profeta diz: vai chover. Profeta, como assim? O céu está claro, né? Os mais antigos, quando olhavam para o céu, eu queria que Dona Maria fazia isso, olhava para o céu e dizia: rapaz, vai chover. Aí a evangelista: oxe, minha mãe, o céu está azul, o sol está... Aí Dona Maria: vai chover. Demorava um pouquinho, a autora lá. Aí, oxe, o céu está azul, não tinha uma nuvem, e ela dizendo que ia chover. Já era a visão que Deus estava dando, já era a certeza que ia acontecer. Ou seja, igreja, ainda que esteja só um sinalzinho, uma nuvem do tamanho da mão de um homem, creia em uma coisa: que a chuva de bênçãos de Deus sobre a vida de vocês vai acontecer.
Ainda que digam não, não é possível, não tem como. Mas vocês estão dizendo, ainda eu creio na promessa de Deus. Eu creio que Deus irá fazer sobre a minha vida. Eu creio que as promessas de Deus irão se cumprir sobre a minha vida, sobre a minha família. E hoje eu ligo na terra e ligo no céu. E tudo aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Vai se cumprir sobre a minha vida e sobre a sua vida. E eu creio numa coisa, que testemunhos serão dados. Eu creio que testemunhos serão dados, que vocês irão dizer, pastor, não tinha, oh aleluia, não tinha jeito, não tinha ali como eu acreditar que iria acontecer, mas eu juntei a minha fé, eu juntei a visão de Deus e eu criei que Deus iria operar o milagre e aconteceu. Eu vi o sobrenatural de Deus e eu profetizo sobre a vida de vocês que a chuva de bênçãos de Deus virão, os milagres virão, as promessas acontecerão, ainda que o ambiente a qual você viva hoje não seja um ambiente favorável, mas é um ambiente favorável para Deus fazer, para Deus mostrar que Ele está no centro, e Ele está no controle, e Ele está na direção de tudo e de todos sobre a vida de vocês. Amém? Vamos ficar de pé para eu orar por vocês? Amém? Glória a Deus.